Boa noite, senhores vereadores, senhora vereadora, pessoal que nos acompanha de forma presencial e através das redes sociais. Do início, primeiro informo a substituição, né? O vereador, o nosso vice-presidente teve que se ausentar, o senhor vereador Claudino Dias de Lara. Então, substituindo, declaro como vice-presidente ad hoc a vereadora Marili e assume os trabalhos de primeiro secretário o senhor vereador Eli Stefanello. Então, dou início aos trabalhos dessa sessão e peço para que o primeiro secretário faça a verificação do quórum regimental. Temos a falta do vereador Claudino Dias de Lara, presentes Eli Stefanello, Emanuel, Francisco Rossoni, Jair Luiz Fontana, Marcos Edson Jandrei, Marili Scott Boêmio, Marco André Ruela, Ney Adair Palves, Paulinho Zaquete e Volmir Reis. Muito obrigado, senhor primeiro secretário. Verificado a existência do quórum regimental sobre a proteção de Deus, declaro aberta a 38ª sessão ordinária do segundo período da terceira sessão legislativa da 15ª legislatura de Corbélia. Convido o primeiro secretário, Eli Stefanello, para que realize a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Eclesiastes capítulo 5, versículo de 14 a 19. Nu saiu ele do ventre de sua mãe, assim nu voltará. De seu trabalho nada receberá, que possa levar em suas mãos. Sim, é uma dolorosa miséria que ele se vai assim como veio. Que vantagem terá ele por ter trabalhado para o vento? Todos os seus dias foram consumidos numa sombria dor, em extrema amargura no sofrimento e na irritação. Eis o que reconheci ser bom, que é conveniente ao homem comer, beber, gozar de bem, estar em todo o trabalho ao qual ele se dedica debaixo do sol, durante todos os dias de sua vida. Que Deus lhe der, esta é a sua parte. Se Deus dá ao homem bens e riquezas, ele concede delas comer, delas tomar sua parte e se alegrar no seu trabalho, isso é um dom de Deus. Ele não pensa no número dos dias de sua vida, quando Deus derrama em seu coração a alegria. Palavra do Senhor, graças a Deus. Muito obrigado, senhor vereador. Prosseguindo, coloco em votação a ata da 37ª sessão ordinária realizada no dia 4 de dezembro de 2023. Os favoráveis que permaneçam sentados e os contrários que se levantem. Declaro aprovado por todos os presentes. Passamos agora para a leitura do expediente recebido. Peço ao primeiro secretário, Eli Stefanello, que realize a leitura das comunicações recebidas pela Câmara de Vereadores. Senhor presidente, nobres vereadores, os que fazem presente, os que nos acompanham através da televisão legislativa. Eu, Claudino Dias de Lara, vereador da 15ª legislatura do município de Corbélia, nesta Casa de Leis, venho respeitosamente à presença de vossas senhorias justificar minha ausência na 28ª sessão ordinária realizada no dia 11 de dezembro de 2023 por motivos particulares. Portanto, requer-se julgue nos termos do inciso 5º do artigo 55 do regime da Casa de Lei, justificada a ausência, afastando-se efeitos do inciso 2º do artigo 103, do inciso 1º do artigo 114, ambos do regime interno. Claudino Dias de Lara, vereador. Então passamos agora para a leitura do dia. Peço para que o senhor vereador faça a leitura do sumário das proposições que deram entrada nessa Casa de Leis. Data de entrada, 11/12/2023, autor, mesa diretiva. Ementa dispõe sobre a criação da Procuradoria da Mulher no âmbito do Poder Legislativo do município de Corbélia e da outras providências.
PLO 044/2023, ementa, altera a Lei Municipal número 823, de 18 de outubro de 2013, que dispõe o quadro de pessoal do município de Corbélia. Então passamos agora para a ordem do dia. Peço o vereador Eli Stefanello faça a leitura das proposições incluídas na ordem do dia. Câmara Municipal de Corbélia, Estado do Paraná. Artigo 1º. Esta emenda à Lei Orgânica altera o sistema de previdência dos servidores públicos municipais e regras de transição, nos termos estabelecidos pela Emenda à Constituição Federal número 103, de 13 de novembro de 2019. Artigo 2º. Os artigos 7, 8 e 7 e 9 da Lei Orgânica do Município de Corbélia passam a vigorar com a seguinte redação. Artigo 78. O regime de previdência dos servidores públicos municipais e os benefícios deles decorrentes serão definidos e regulamentados por legislação municipal. O 79. Os ocupantes exclusivamente de cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração de outro cargo temporário, inclusive mandato eletivo ou de emprego público, serão filiados ao regime geral de previdência social. Artigo 78. Por incapacidade permanente para o trabalho no cargo em que o servidor estiver investido, quando insuscetível de reaptação, hipótese em qualquer que seja obrigatória a realização de avaliações periódicas para verificação da continuidade das condições que ensejaram a concessão da aposentadoria. Voluntariamente, aos 62 anos de idade, se mulher, e aos 65 anos de idade, se homem, observados o tempo de contribuição e demais requisitos estabelecidos na legislação municipal. É assegurada para efeito de aposentadoria a contagem recíproca de tempo de contribuição na administração pública e na atividade privada, rural e urbana, observando os dispostos em inciso 9º do artigo 40 e no inciso 9º do artigo A 201, ambos da Constituição Federal. Artigo 7 e 9. Os ocupantes de cargos provimento efetivo investidos em cargos de direção, chefia ou assessoramento cedidos ou em licença para exercício de mandato eletivo continuarão filiados ao regime próprio municipal. Artigo 4º. Para efeito de disposto no inciso 2º do artigo 36 da Emenda Constitucional Federal número 103, de 12 de novembro de 2019, ficam referendadas no âmbito do regime próprio de previdência de Corbélia as alterações e revogações promovidas na Constituição Federal, ressalvada a revogação do inciso 21 do artigo 40 da Constituição Federal. Em 28 de agosto de 2023, 63ª da Emancipação Política, Giovanni Miguel Wolf Ranatuf, prefeito municipal. Muito obrigado, senhor vereador. Peço que os senhores realizem a votação eletrônica da emenda à Lei Orgânica número 2, 2023. Só um minutinho. Esqueci da parte da discussão. Coloco o projeto em discussão. Não havendo discussão, peço que os senhores realizem a votação eletrônica. Peço que o senhor vereador Maico faça a votação de forma oral. Sim, senhor presidente. Muito obrigado, senhor vereador. Então, declaro o projeto de emenda à Lei Orgânica número 2 aprovado em primeira votação por maioria por todos os presentes. Podemos dar continuidade. PLO 037/2023 já foi votado em 2 votações, aprovado por unanimidade. Reduz temporariamente a alíquota do imposto sobre a transmissão de bens imóveis por ato oneroso inter vivos ITBI no período que especifica e dá outras providências.
Muito obrigado, senhor primeiro secretário. Coloco o PLO 37/2023 em discussão. Não havendo discussão, peço que os senhores realizem a votação de forma eletrônica. Declaro PLO 37/2023 aprovado por todos os presentes em última votação. PLO 028/2023 foi aprovado por unanimidade em primeira votação. Agora vou ler a emenda. Apresenta a emenda modificativa ao projeto de lei 028/2023 com a finalidade de destinação de recursos para programas, projetos e ações de forma impositiva. Conforme indicativo do Serviço de Contabilidade do Poder Executivo, neste primeiro ano as emendas trazem apenas a indicação da unidade orçamentária onde será aplicado o recurso, com redução parcial ou total da mesma unidade orçamentária, a critério e adequação necessária pela própria contabilidade municipal, observando os critérios dispostos no artigo 103A e artigo 103B, ambos da Lei Orgânica Municipal. Justificativas emendas impositivas são uma inovação no ordenamento orçamentário municipal, onde parte do orçamento 2% é reservado para aplicação determinada pelo Parlamento. A possibilidade foi introduzida na Lei Orgânica Municipal pela promulgação da emenda à Lei Orgânica 13 de 30 de maio de 2023, que acrescentou os artigos 103A e 103B para tornar obrigatória a execução da programação orçamentária. Cumpre lembrar que a regulamentação dispõe até 2% da receita corrente líquida do ano anterior ao da propositura do projeto de lei orçamentária será o limite para apresentação de emendas individuais ou coletivas, sendo que metade desse percentual será destinado a ações e serviços públicos. Portanto, solicitamos o apoio dos nobres pares a fim de aprovar a presente emenda Câmara Municipal de Corbélia, 11 de dezembro de 2023. Muito obrigado, senhor secretário. Coloco a emenda número 7/2023 do PLO 28 em discussão. Não havendo discussão, peço que os senhores realizem a votação de forma eletrônica. Declaro aprovado a emenda por todos os presentes. Podemos dar continuidade. PLO 041/2023 reestrutura o plano de carreira e de remuneração do quadro do magistério da Rede Pública Municipal de Ensino de Corbélia. Mensagem de justificativa. Com nossos cordiais cumprimentos, encaminhamos para a apreciação desta egrégia Casa de Leis o projeto que reestrutura o plano de carreira de remuneração do quadro do magistério da Rede Pública Municipal de Ensino de Corbélia. Considerando a necessidade de reestruturação na Lei Municipal 751/2011, plano de carreira de remuneração do magistério devido às alterações de lei federal de regulamentação ocorrida na legislação do Estado do Paraná e adequações de nomenclatura advindas dessas alterações. Considerando a necessidade de alterações da tabela salarial anexo 1, com a valorização da formação em mestrado, bem como a adequação dos vencimentos e suas referências, levando em conta o novo piso salarial com base no piso nacional. Assim, constitui-se um grupo de estudo no ano de 2017, formado por representantes de cada unidade escolar e equipe técnica SMEC-SEMEC para a verificação das alterações necessárias nesta lei.
2017 a 2020, esses encontros foram realizados com a participação de um assessor jurídico que explanou alguns pontos para a legalidade dos artigos da lei. Com o início da pandemia, este grupo de estudo ficou suspenso e somente retomado no início de 2023. Concluído os trabalhos de análise do texto, o mesmo foi encaminhado para todas as unidades escolares no dia 20/11/2023 e foi convidado por todos os professores efetivos para participar de uma conferência com o objetivo de esclarecer dúvidas. Nesta conferência, os presentes tiveram a oportunidade de apresentar novas ideias e sugestões de alterações de alguns artigos da lei. Assim, considerando as propostas apresentadas e que legalmente foram possíveis de serem atendidas, está sendo apresentado a esta Casa de Leis a nova lei do plano de carreira de remuneração do magistério da rede pública municipal de ensino. Expostas as razões determinantes de minha iniciativa, renovo a Vossa Excelência os nobres edis, os mais elevados protestos de distinta consideração e elevado apreço. Súmula reestrutura o plano de carreira de remuneração do quadro de magistério da rede pública municipal de ensino de Corbélia. Muito obrigado, senhor primeiro secretário. Coloco em discussão. Senhor vereador, professor Chico. Senhor presidente, nobre vereadora, todos os vereadores aqui presentes, as pessoas que nos assistem aqui de forma presencial e, é claro, todos aqueles que nos assistem pela TV Câmara, meu boa noite. Só um comentário que eu quero deixar aqui registrado. A secretária da Educação, sua equipe, tiveram aqui conversando conosco, explanaram de uma forma muito clara, muito objetiva. Conversei com alguns professores já e resta-se aí uma aprovação desse projeto. E mesmo a secretaria, na pessoa da Silvia, a secretária, mas a Secretaria da Educação, ter se reunido com o pessoal, ainda algumas dúvidas tenham ficado e algumas pessoas nos procuraram e nós buscamos aí sanar essas dúvidas, que existem algumas modificações, possíveis modificações em projetos, que muitas vezes vão gerar aí um adicional no custo, do tipo, vou citar um exemplo, aumentar ou modificar os percentuais em cima aí dos acréscimos, das bonificações, e não é de nossa competência. Então, talvez seja uma sugestão que vai gerar um impacto orçamentário, e isso é complicado nós estarmos sugerindo, né? Então, assim, eu acredito que talvez já tenha sido apresentado nessa reunião pelos professores, mas eu quero deixar aqui claro, pelos professores, funcionários, enfim, todos aqueles que vão ser atingidos de forma direta, né, pelas modificações, mas eu quero deixar claro que, pelo que nós entendemos, o que foi possível ser feito é o que está aqui nesse projeto. Muito obrigado. Muito obrigado, senhor vereador. Continua em discussão. Não havendo discussão, peço que os senhores realizem a votação de forma eletrônica. Declaro o PLO 41/2023 aprovado por todos os presentes. Podemos dar continuidade, senhor vereador. PLO 028/2023, autor Poder Executivo, dispõe sobre o orçamento anual do município de Corbélia para o exercício financeiro de 2024 e dá outras providências. Coloco o PLO em discussão. Não havendo discussão, peço que os senhores realizem a votação de forma eletrônica. Declaro aprovado PLO 28/2023 por todos os presentes. Podemos dar continuidade, senhor vereador. PLO 042/2023 autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial no orçamento do município com base em excesso de arrecadação no valor de R$ 244.000
267,29. Vamos fazer. Prezado senhor presidente, estamos encaminhando para a apreciação dessa Casa de Leis um projeto de lei para abertura de crédito adicional especial por excesso de arrecadação no valor de R$ 244.267,29. Outro sim, solicitamos a Vossa Excelência que o projeto seja submetido a rito de urgência especial. Certos de contar com a compreensão dos senhores vereadores em aprovar esse projeto de lei, nesta oportunidade, apresento a Vossa Excelência e diz os protestos de meu elevado apreço e consideração. Muito obrigado, senhor vereador. Coloco a matéria em discussão. Não havendo discussão, peço que os senhores realizem a votação de forma eletrônica. Declaro aprovado o PLO 42/2023 por todos os presentes. Requerimento de moção de apoio ementa a moção em apoio ao Congresso Nacional em fase de tentativa de legalização do aborto por meio da DPF 442, a fim de garantir as prerrogativas constitucionais e republicanas das competências do Poder Legislativo, de se evitar um possível ativismo judicial por parte do Supremo Tribunal Federal. Os vereadores apresentam à Câmara Municipal de Corbélia, nos termos dos parágrafos único, artigo 175 do regime interno, requerimento escrito de moção de apoio ao Congresso Nacional em fase de tentativa de legalização do aborto por meio da ADPF, a fim de garantir as prerrogativas constitucionais e republicanas das competências. Justificativa, a Frente Parlamentar contra o Aborto, juntamente com os vereadores abaixo assinados, requerem à mesa diretora o envio de expediente aos gabinetes das presidências do Senado Federal e da Câmara de Deputados para acolher esta moção como manifestação de vontade da maioria absoluta do povo do município, mediante deliberação de seus representantes legitimamente eleitos, no intuito de impedir a usurpação da competência primária do Poder Legislativo. Esta moção é motivada pela tentativa do legislar por vias judiciais materiais a respeito da prática do aborto conforme a DPF. Arquição de descumprimento do preceito fundamental apresentada pelo PSOL ao Supremo Tribunal Federal no sentido de questionar a recepção pela Constituição Federal Brasileira. Esta moção considerada também a ofensa mais ampla à vida contida a tese da DPF 442, que não somente peticiona a legalização do aborto até 12 semanas, como também o reconhecimento imediato de um direito constitucional ao aborto durante todos os 9 meses de gestação, visto que toda ação está fundamentada no argumento de que não há como se imputar direitos fundamentais ao embrião. O Estatuto de Pessoa só é reconhecido após o nascimento com vida. A ação afirma que a dignidade da pessoa humana exige mais do que simplesmente pertencimento à espécie humana para os efeitos protetivos do princípio constitucional. E ainda, segundo os ministros da Corte, na interseção entre a dignidade, a autonomia e a cidadania, que o sentido de existência digna passa a receber conteúdo concreto, não há preceitos absolutos em nosso ordenamento constitucional. Esta moção louva um modo especial as recentes manifestações do excelentíssimo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, quanto ao julgamento no Supremo Tribunal Federal sobre a descriminalização do poder de drogas para o uso da própria pessoa, em que parlamentar diz que a decisão do parlamento é única com legitimidade. Trata a possibilidade de ativismo judicial como equívoco grave e invasão da competência do Poder Legislativo, e deixar claro que não se pode atribuir ao Congresso Nacional inércia ou omissão. Portanto, pretende-se, por meio desta moção, manifestar expresso apoio ao excelentíssimo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, por sua postura e reiterar a imensa importância em garantir as prerrogativas do Congresso Nacional como único legitimado para legislar em tudo aquilo que é próprio de sua competência, especialmente acerca da matéria presente no recurso extraordinário. Por fim, não se pode tampouco desprezar a vontade popular do povo, reza o parágrafo único do artigo 1º de nossa atual Constituição, que todo o poder emana por meio cujos representantes se exerce.
e do qual, portanto, esta moção se faz a voz do povo, que, através de diversas pesquisas feitas por variados institutos, invariavelmente reitera sua oposição majoritária contra o aborto. A tentativa de avançar a pauta abortista encontrou lugar nas cortes do nosso judiciário, justamente com tentativa de evadir a restrição popular manifestada por seus representantes eleitos para legislar e que há décadas barram esforços semelhantes feitos no único fórum competente para discussões legislativas, que é o Congresso Nacional. Apoio de todos os vereadores a favor da vida, contra o aborto. Muito obrigado, senhor primeiro secretário. Coloco o requerimento de moção de apoio em discussão. Senhor vereador Eli Stefanel. Senhor presidente, demais pessoas que se fazem presente, os que nos acompanham através da televisão legislativa. A importância de nós, vereadores, todos unidos a favor da vida e que possamos sempre fazer o que é o mais correto à nossa população, defendendo causas que venham aí realmente, que é a voz do povo. Então, agradeço o apoio de todos e mandaremos junto ao Congresso Nacional e ao Senado Federal a favor da vida, aborto contra. Muito obrigado, senhor vereador. Continue em discussão. Não havendo discussão, coloque em votação. Os que concordarem que permaneçam sentados, os que discordarem que se levantem. Declaro aprovado. Declaro aprovado por todos os presentes. Concluídas as matérias da ordem do dia, peço que os vereadores que pretendem fazer suas manifestações pessoais se inscrevam para fazer o uso da tribuna. Convido o vereador Maicon André Ruela para fazer uso da tribuna. Boa noite, senhores, vereadores, os demais presentes nessa Casa de Lei. Considero essa tribuna um espaço que o vereador que foi eleito tem que falar a verdade, né? Quero deixar bem claro para a população de Corbélia, quero deixar essa notícia em primeira mão para todos que estão presentes, os vereadores também. Dia 7 de junho de 2022, eu fui acusado por um crime que eu não cometi. Porque eu, juntamente com a secretária de saúde, não pulamos órgãos nenhum para ajudar uma criança e dentro dessa Casa de Lei eu fui denunciado e tive que responder. Pelo um fato que não foi verídico, pelo um fato que denunciaram por ciúmes e não teve a capacidade de ajudar essa criança e como eu ajudei eu e a secretária sem pular órgão nenhum, eu fui acusado, mas o Ministério Público inocentou entre 10 dias. Voltando para a população entender, eu sou autor da CPI das flores, dessa corrupção, não estamos condenando ninguém, nem acusando. Convidei o vereador Francisco Rossoni Neto, Valmir Reis, o Ney, para junto a gente estar desvendando esse fato, que todo dia a população está cobrando de nós. E mesmo assim, eu fui coagido por algumas pessoas. Por isso que hoje eu vim nessa casa de lei, porque a lei tem que começar aqui. Nós trabalhamos com 3 poderes diferentes. Ministério Público, essa casa de lei, que são 11 representantes. Eu já vi vereadores e já vi pessoas falando. Você vai entrar nessa CPI, não vai dar nada nisso. É apenas flores. Mas o povo tem que entender que, junto com a população, nós vamos trabalhar para pôr essa corrupção zero, porque é o dinheiro do povo, meu e de todos. Por isso que eu convidei o Francisco, o Valmir, o nosso vereador Ney, para mostrar que dentro dessa casa de lei vai existir a lei,
que hoje está caindo por terra. Essas bobagens que a gente vê pessoas falando que não vai dar nada, mas eu quis fazer a comparativa. Em 2022 eu respondi, né, por ciúmes, que eu fui denunciado, que eu não sei até hoje quem que foi, mas eu sou justo, eu sou reto, consegui responder o que a lei pediu para mim e eu fui inocentado. Agora eu faço uma pergunta. Uma CPI de flores, as pessoas não querem dar esse apoio dentro dessa casa de lei? Eu gostaria de fazer essa pergunta e deixar no ar. Será que é uma brincadeira? Será que é uma coisa tão assim, sem importância para a população? A população não pedia resposta? Porque eu sou contra daquele vereador. O vereador, sim, tem que trazer recursos, mas não é a nossa função. A nossa função é trabalhar dentro da lei, dentro do artigo, legislar e fiscalizar. Não é isso que a população pede? Então, a gente deu esse inquérito. Ninguém está acusando que alguém roubou alguma coisa. Ninguém está falando coisas que não sabe. A gente tem todos os inquéritos. Eu trabalhei, sim, durante 1 ano e 2 meses investigando para acontecer essa CPI. Então, eu não estou falando bobagem aqui, não. Temos áudio, temos vídeo, temos testemunhas, temos prova. Isso não é uma brincadeira. Eu convido você, população, para junto comigo, com essa Casa de Lei e com os vereadores, para ter esse apoio, para essa corrupção zero terminar. Dou os parabéns para o nosso presidente da Câmara também, Manuel Andrigo Uffi, que está colaborando. Sem ele também a gente não conseguiria dar o passo, né, nessa CPI. Eu fico muito grato por você e convido os demais vereadores, os 11 têm que participar. Não é nem 5, nem 6, todos têm que participar, porque senão não vai existir. Não vai existir uma liberdade. Nós temos que ter expressão e liberdade. Não estou falando de partido, nem esquerda e nem direita. Quando falo do dinheiro do povo, da população, nós, população, temos que se unir. Não saíram nas manifestações por uma presidência? Então é a hora de nós, corbelense, chamar o povo para a rua para exigir o que é nosso de direito. Ninguém está acusando ninguém. Vou passar uma parte para o vereador ali, o vereador Valmir Reis. A parte do senhor vereador Maico, eu só queria aqui ele parabenizar por ter se dedicado aí ao longo desse tempo em buscar provas para nós podermos aqui criar essa CPI. O que é a CPI? Nada mais que uma comissão parlamentar de investigação, sem acusar ninguém, mas buscar o fato real do que a população nos procura para tentar investigar e pôr às limpas o que está acontecendo no nosso município. Mas o que nos deixa triste, vereador Maico, é saber que um presidente de um partido venha a essa casa pedir que seja impugnado uma CPI. O presidente do partido PP, em nome do seu presidente Silvio Gonçalves, pedindo a impugnação dessa CPI. Nos deixa triste que isso venha acontecendo. O motivo é relevante quanto a isso. Mas também o que nos deixa mais triste é um ex-vereador dessa casa que foi eleito pelo povo para fiscalizar, legislar e fazer as leis, também pede a impugnação de uma CPI. Paulo do Raio X, presidente do PMDB, que devia vir mostrar a transparência pedindo a impugnação de uma CPI. Isso nos deixa triste. Como falei, é irrelevante o significado dessa impugnação, porque foi feito aqui no dia que foi criada a CPI, o convite a todos os vereadores para fazer parte da CPI. E simplesmente um vereador quis fazer parte, que foi o vereador Eli Stefanello. O resto ninguém quis fazer parte. Nesse sentido que eu me pego, de dizer que é irrelevante a impugnação de uma CPI. Um vereador que tinha que mostrar a transparência, que hoje é secretário da Saúde e faz parte da administração, vem pedir a impugnação de uma CPI. Nos deixa triste nessa questão. Mas novamente quero aqui parabenizar vereador Marco, pelo seu empenho em todo esse tempo de buscar essas provas para poder montar uma CPI na nossa cidade. Obrigado, senhor vereador. E dentro da proteção, os vereadores podem ficar com livre expressão de liberdade, porque se existir alguma ameaça, que já existiu, temos tudo gravado, temos vereadores que foram coagidos foi coagido por autoridades. Isso vai ser levado diante ao Ministério Público, porque nenhum ser humano tem que ser coagido. E quando fala, e tem que acabar dentro dessa Casa da Lei também,
trabalhamos com a base. Trabalhamos com base do quê? Os vereadores dessa Casa de Lei foram eleitos para trabalhar para o povo. Não pode ter nenhum tipo de estrutura física de que está falando que é base. Que eu sei que aqui nessa Casa de Lei, nós, vereadores, temos que trabalhar com a lei, não com a base, não em conjunto com o prefeito. Vou passar uma parte para o vereador Francisco. Eu quero parabenizar o vereador Maico. Quero parabenizar o vereador Maico. Descontado o tempo que eu perdi aqui, senhor presidente. Quero parabenizar o vereador Maico pela coragem, pela capacidade de ter investigado e criado condições para que essa Casa de Leis possa ter aberto uma CPI. As pessoas cobram de nós a função de vereador, de fiscalizador, está aí, está acontecendo. Agora, o que nos deixa indignado é tentarem minimizar. Ah, mas são só tantos reais, são só tanto. Eu aprendi na escola que quando eu era aluno, rouba uma borracha, imediatamente ele tem que ser corrigido. Ele não roubou, ele pegou inocentemente. Para que quando ele se torna um adulto, ele nunca se torne um ladrão. Nós não estamos acusando nem culpando, mas se fosse R$5 ou R$1 milhão, a CPI precisaria ser aberta igual. Então a quantidade de valor não importa. O que importa é que precisamos descobrir o que houve de errado. Muito obrigado. Que a população, né, venha conosco, né, independente de partido político. Vamos mostrar que dentro dessa Casa de Lei existem pessoas que estão doando sangue para a pessoa que está lá fora. Eu sou a voz daquele que não... Eu sou a voz daquele que poderia estar aqui. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, podem procurar, que vai ser tudo esclarecido. Boa noite. Muito obrigado, senhor vereador. Convido agora para fazer uso da tribuna o senhor vereador Ney Adair Paus. Senhor presidente, vereadores, vereadora, a todos aqui presentes nesta Casa de Leis, os que nos acompanham através da TV Câmara, meu boa noite a todos. Quero pegar um gancho aqui na fala do nosso secretário da Fazenda, na semana passada, onde ele nos trouxe uma notícia dizendo que as finanças estão tudo bem, que até fim do ano vai estar tudo resolvido, o município não vai fechar no vermelho, vai acabar tudo sem conta, não vai ficar nenhum débito, nada. Mas hoje, por incrível que pareça, apareceu nesta Casa de Leis o projeto 043, aonde o prefeito pede um parcelamento da dívida da Casenc para 5 anos, começando para 2024. Então, infelizmente, senhor Vanderlei, eu tenho que discordar do senhor, inclusive, durante a sua fala, o dia que o senhor esteve aqui, o senhor falou que essas dívidas que o povo comenta aí fora é fake news. Então, fica provado aqui que não tem fake news. Tem que parcelar a dívida da Casenc, R$3.588.000. Então, não adianta, numa segunda-feira, vem aqui, o senhor dá o seu pronunciamento e tenta tampar o sol com a peneira, na outra semana dá entrada aqui nesta casa, onde hoje, durante a reunião das comissões, apareceu o projeto 43, parcelando uma dívida com a Casenc. Um abraço. Pois não. Se for desse assunto, sim. Não, só preciso retificar uma questão aqui. Não, se for no projeto 43, sim, senão não. Desculpe. Um abraço. Muito obrigado, senhor vereador. Peço que a senhora, vice-presidente, assuma os trabalhos para que eu possa... Desculpa, então, esqueci do Eli. Convido o vereador Eli Stefanello para fazer uso da tribuna.
Senhor presidente, demais vereadores, os que se fazem presentes, os que nos acompanham através da televisão legislativa. Na última quarta-feira, no dia 6, terceira companhia, que abrange 7 municípios, a Patrulha Rural, um trabalho desempenhado por todos os vereadores, mas em especial o vereador Eli Stefanello, o vereador Marcos Etis Jandrei e o presidente desta casa, Emanuel, que junto aí ao tenente-coronel Ricardo, comandante do 31º Batalhão da Polícia Militar, onde esta caminhonete, a Patrulha Rural, teremos 4 soldados preparados no município de Corbélia, que estarão fazendo este trabalho, juntamente também com mais 4 soldados em Cafelândia e mais uma viatura, e mais 2 viaturas e 8 soldados em Assis Chateaubriand. Patrulha Rural, valorizando aí o esforço junto às autoridades policiais que contribuem de maneira fundamental para garantir a tranquilidade de proteção dos moradores e propriedades rurais nessas regiões. Quero então aqui agradecer a todos que contribuíram de uma forma ou de outra e dizer da importância da Patrulha Rural, que é tão necessária aos nossos agricultores. Não, se fizeram um presente, mas quem estava fazendo à frente... Eu falei que foi todos os vereadores. Então, agradecemos. Quero aqui no dia 8 de dezembro, para nós católicos, dia de ação e graça aí, e também dia santo, Imaculada Conceição, teve a missa de 62 anos de emancipação política em ação de graças ao nosso município, onde o qual me fiz presente, e agradecer a todos os pioneiros que já não se encontram conosco, aqueles que ainda se encontram, e a todos os moradores de Corbélia que, de uma forma ou de outra, contribuíram para o desenvolvimento do nosso município. Participei também da festa na comunidade Santa Luzia, agradecer ao presidente Hélio Hoffmann, a família Verde e a todos que estiveram lá neste evento. Também participei da cantata natalina, Coral de Corbélia e o Coral de Maringá. E também parabenizar aqui o nosso vereador Jair Fontana, que faz parte do coral e também da belíssima apresentação na cantata natalina. Então, é de suma importância estas participações da nossa comunidade. Quero dizer dos convênios vigentes Itaipu Asfalto Barra Bonita, valor de R$ 4.362.275, 5 quilômetros de asfalto. Itaipu Asfalto Colônia Nova Sapucai, no valor de R$ 2 milhões, o objeto 4 quilômetros de asfalto. Ciabe, calçamento CTG São Pedro, valor R$ 801.274, objeto 3.134 quilômetros de calçamento. Ciabe Santa Rosa, valor R$ 1.496.254,58, objeto 4,5 quilômetros de calçamento. Mapa Antagorda, valor 400 mil, objeto 1 quilômetro de calçamento. Convênios em instrução para assinar, Ciabe, valor 300 mil. Adequação e cascalhamento Santa Rosa, São Pedro, Ciabe, valor 2.900.000, objeto pavimentação asfáltica Santa Rosa. Mapa Vila Rural, 306 mil, objeto 850 metros de pavimentação poliétrica. Recurso federal, um trator 110 cavalos, um trator 80 cavalos, picador de galho e uma colhedora de forragem, deputado Nelson Padovani, 486 mil, contrapartida 80 mil. Ciabe, valor 1 milhão, objeto 2,7 quilômetros, calçamento Rancho Mundo. E quero passar a palavra ao vereador Nene. Pois não, vereador? Vereador Lício, eu queria me retificar na questão que falei anteriormente. Falei que o senhor foi o único vereador aqui que se dispôs a fazer parte da CPI. Não falei do vereador Jair Fontana, porque não estava presente naquela noite, estava em viagem, mas sabendo da CPI, no outro dia me ligou e falou que fazia questão de fazer parte da CPI, que queria saber o que estava acontecendo e deixar tudo às claras no município, o que vai acontecer durante a CPI, e ele gostaria de fazer parte dela também. Desculpa aí, Jair, na minha questão dessa gafe de ter esquecido esse momento. Está desculpado, né, Jair? Quer se desculpar? Está desculpado. Então, fechou. Quero deixar meu abraço a todos, meu muito obrigado, fiquem com Deus. Muito obrigado, senhor vereador.
Passo agora a nossa vice-presidente. Peço que assuma os trabalhos para que eu possa fazer uso da tribuna. Espera aí. Senhor presidente, demais vereadores, a todos que nos prestigiam, boa noite. Assumo os trabalhos da mesa para que o presidente possa fazer o uso da tribuna. Fique à vontade, vereador Emanuel. Muito obrigado. Mais uma vez, meu boa noite a todos, pessoal que nos acompanha de forma presencial e através das redes sociais. Dando sequência à CPI, né? O pessoal estava comentando, o Maico fez uso da tribuna para falar especificamente da CPI. A primeira ideia é de que é uma novidade, né, para a nossa Câmara Municipal. Antigamente, né, quando existia um outro regimento interno, quando a Constituição era diferente, eles seguiam um tipo de protocolo que não é o adequado. Então, o que a gente começou a fazer? A buscar, se os senhores notarem, foi acho que a primeira fala minha, quando foi instituída a CPI, eu já falava em princípio de proporcionalidade. O que diz esse princípio? Que deve existir uma proporcionalidade de partido, ou seja, todos os partidos que tenham a necessidade de participar. Só que, para que a gente faça uma instituição de uma CPI de forma transparente, ela não pode ser assim, vereador, você quer participar, você não quer participar, então a gente fez questão de fazer um convite de maneira formal para todos os partidos, para que eles pudessem fazer a instituição dos seus membros. Logicamente, a gente vai ter autores, né, presidentes, a gente vai ter suplentes, a gente vai ter relatores, mas é um momento de união de todos os vereadores, né, que todos os membros da CPI permitam que os outros vereadores possam também realizar algumas perguntas, né, que todos os vereadores possam participar e acompanhem os trabalhos da CPI, inclusive para verificar como que funciona, para que ali no futuro, né, se a gente precise instituir novamente, a gente já consiga saber todos os passos e talvez não demore um pouco a forma como está demorando hoje, né? Hoje está demorando um pouquinho mais, porque a gente quer fazer tudo de forma transparente, tudo de forma legal, para que ali no futuro próximo a gente não receba aí um mandato de segurança, né? Que qualquer instituição querendo barrar ela não é nem imposta aqui, ela deve ser por meio de mandato de segurança na primeira vara civil, né? Já não cabe mais a gente fazer ou barra ou não barra. Enfim, é uma novidade, né? Peço paciência, a gente está trabalhando para que tudo se resolva, né, da melhor forma possível. A União de Vereadores do Brasil, aquela mesma que os senhores porventura participam da marcha de vereadores que ocorre em Brasília todo ano, que também fazem a marcha dos prefeitos municipais, ela fez um concurso chamado Troféu Presidente Destaque. E a gente fez a inscrição, né? Hoje esse é o resultado, a gente foi contemplado, então a gente vai ganhar um troféu de destaque, é muito bacana, mas eu quero compartilhar, né, com todos vocês, afinal, eu coloquei também coisas do Paulinho, que foi a instituição dos notebooks, aí as TV, né, a votação de forma eletrônica. Dentre as formatações, eu vou fazer um painel, vou apresentar uns projetos, dentre eles um projeto chamado Fiscalização Ativa, do qual eu também vou apresentar para os senhores. É uma formatação que a gente pega o contrato com a empresa pública e vai lá na obra e passa uma caneta em tudo que tiver correto e faz algumas observações no que a gente não acha adequado em relação ao contrato e à obra em si. Além disso, a gente colocou que a gente conquistou mais de 40% de área, né, que a parte de baixo aqui da Câmara de Vereadores foi uma conquista nossa, para que a gente possa dar acessibilidade. E quando eu falo nossa, é compartilhado com todos vocês, porque geralmente a gente pede opinião, luta, né, pelas mesmas situações. Tem aquele projeto Escola do Legislativo também, né, que é onde a gente institui vídeos explicando quais são as ferramentas que a gente pode utilizar e quais são as limitações dos vereadores para que não possa ocasionar tanta confusão em relação ao que as pessoas acham que a gente pode e o que a gente pode
realmente. Além disso, também coloquei a criação da emenda impositiva, que foi, né, um projeto que veio de alguns vereadores, entre eles o professor Chico e o vereador Maico, que foram fazer o curso. O Paulinho também estava naquele dia, e vieram, o Claudino também, e vieram com a ideia da emenda impositiva. Foi também votação unânime. Então, todos os senhores vão ter um pouquinho do que eu vou receber lá em Foz. E quero, de antemão, já convidar todos os senhores para que se façam presente. Será na quarta-feira, às 18h30, na Câmara Municipal de Foz do Iguaçu. Boa noite e uma ótima semana a todos. Devolvo os trabalhos da mesa para que o presidente Emanuel dê continuidade à sessão. Concluídos os trabalhos, declaro encerrada a 38ª sessão ordinária de 2023 e já convido para a próxima sessão, no dia 18 de dezembro de 2023, às 19 horas. Boa noite e uma ótima semana a todos.